O Revista Novo Tempo está no ar e hoje você vai conhecer os bastidores de uma grande convenção de missão. Entre cabos, telas e muita expectativa, uma equipe se une para servir a Deus, mesmo em meio a desafios e imprevistos. E no fim, cada testemunho e cada sorriso valem todo o esforço. É o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Eu acho que não vai dar certo. A gente tá com problemas técnicos, não tem áudio aqui. Eu tô um pouco nervoso, tô tremendo um pouco. 13 segundos. Isso afundaria a gente. 10, 9, 8... Tá sem letra. Agora a gente tá tendo uns problemas com a tela. O vídeo não vai passar. Eu agradeço a todos por terem vindo a essa reunião. Como vocês sabem, o evento vai acontecer daqui a 11 dias, sem contar hoje. E eu quero falar um pouco da história da convenção. A gente quer que as pessoas se envolvam na missão, que elas entendam melhor o que está acontecendo ao redor do mundo. O que Deus está fazendo na missão. A gente tenta começar a planejar a convenção o mais cedo possível, geralmente no início da primavera ou no fim do inverno. Então a gente discute as primeiras coisas que tem que fazer, que são a data, o local e as atrações musicais. Porque essas coisas estão um pouco além do nosso controle e a gente já quer deixar isso definido. Depois a gente trabalha com uma planilha de execução que analisa a ordem dos convidados. Quem vai participar, quem vai falar, quantos voluntários a gente quer que fale, quantos líderes da igreja a gente quer que fale. E a gente começa a determinar quem fica onde e fazer os convites. No geral, a parte preferida do pessoal na convenção é o testemunho dos voluntários. E eu acho que é assim porque a nossa equipe investe bastante tempo na seleção dos voluntários. A gente começa esse processo cedo e ele continua até a convenção. Então a gente compila uma lista bem longa de nomes e começamos a analisar e avaliar eles. Depois de selecionados, nossa equipe trabalha bastante com cada pessoa para ajudar a elaborar o discurso dela e dar dicas sobre como se apresentar e se preparar para falar. A gente dá um microfone para a pessoa e fala: espero que faça um bom trabalho. Porque não dá para ter certeza. A nossa equipe passa muito tempo trabalhando com as pessoas antes. Mas isso não garante nada, não tem garantias. Vamos deixar esse cara ali do lado por enquanto, por favor. Até a segunda ordem. A gente fez uma parceria com a divisão norte-americana e o departamento de mídia deles. Eles viajam por todo o país e têm todo o equipamento necessário para executar uma produção ao vivo. Uns dias antes do evento, eles chegam com o caminhão trazendo câmeras, projetores e até uma sala de controle inteira que é montada nos bastidores da convenção. Tudo isso é montado para garantir que o que a gente está transmitindo seja de mais alta qualidade. Isso aí. Beleza, podem trazer aqui, por aqui. Amanhã de sexta-feira começa bem cedo na igreja, onde a gente se reúne e é a primeira vez que a gente se vê e fica no mesmo espaço. O Don se levanta e faz uma oração, uma meditação, apresenta todo mundo um pro outro e depois disso a gente põe a mão na massa. Sabem o que a Bíblia diz? Nada é impossível Para Deus. Para Deus. Então, Isso aí. é tudo sobre Deus e o que Ele faz. E vai ser a mesma coisa nesse fim de semana. É muito fácil se deixar levar pela mecânica de uma convenção. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho essa lista, tenho que fazer isso e aquilo. E não tem como fugir disso, não importa o que eu diga. Mas a ideia é dizer: ei, não vamos esquecer que o nosso foco aqui é sobre missão, é sobre Deus e nossa confiança nele. E Ele vai estar aqui. Ele vai cuidar da gente e vai trazer as pessoas certas. Cada um vai para sua sessão, definida na igreja e no local, e começam a descarregar o caminhão, arrumar o saguão, as mesas de marketing e projetos e os banners.
A gente hasteia as bandeiras, coloca toalhas de mesa, ajeita as flores, então é muito trabalho. Todo mundo fica ocupado por algumas horas. Depois disso, a gente já começa a passar o som com os músicos. Os participantes chegam e a gente mostra como colocar os microfones, para onde eles vão e uma coisa bem importante, a gente mostra onde fica o cronômetro para que eles cuidem para não perder o horário. Vamos levar vocês para os bastidores para colocar o microfone em cada um e quando a Julie der o sinal, vocês todos vão para lá. Vocês vão ver um vídeo de introdução e então o auditório vai ficar escuro. E é aí que vocês sobem no palco. Vocês vão se acomodar aqui no púlpito e é bom chegarem aqui antes do vídeo terminar para terem tempo de se acomodar e recuperar o fôlego. Então, é um dia cansativo, um dia agitado, mas produtivo. Pode ir pra próxima. É só me avisar. Ano passado nós falamos sobre as florestas em locais muito remotos e como a Maranata se comprometeu a mostrar àquelas pessoas que elas não estão esquecidas. Eu tô meio nervoso. Eu tô agitado. É sempre desse jeito, sabe? É sempre assim. Até você subir no palco e falar as 2 primeiras frases. E aí deslancha. Eu tô empolgada pela oportunidade de compartilhar meu testemunho. Eu sinto que Deus trabalha na minha vida há algum tempo e me deu um canal pra compartilhar. É claro. Eu tô muito empolgado porque sempre é uma bênção. Você sente um pouquinho de preocupação. E aí você fala, bom, então relaxa, porque você tá sob a bênção de Deus. Se tem uma coisa com a qual me preocupo às vezes, porque teve um caso no ano passado, antes da gente ter a nossa equipe de agora, é com a tecnologia. O que acontece se a tecnologia falhar? A gente depende muito dela. Então, eu penso um pouco sobre isso, pra ser sincero. Eu fui até o palco, olhei pro telão de LED e vi uma barra preta gigante de fora a fora. E aquilo ainda não estava funcionando direito pro nosso evento que ia começar em poucos minutos. Tá ficando ainda pior. É, por isso que eu tô dizendo. Será que eu preciso me preocupar? Eu não tô preocupado porque eles têm muita experiência, o pessoal que tá lá. Eu sei, mas... E eu logo comecei a pensar... Então, alguém vai consertar isso? Eu olhei para aquele pessoal tentando consertar, tentando descobrir se eles estavam em pânico, se eu deveria ficar em pânico. E naquela hora eu pensei, beleza, qual é o plano B, qual é o C e qual é o plano D? Se não der para fazer isso funcionar, como é que a gente vai continuar com o programa? Sim, eu sabia, eu vi com meus próprios olhos. Eu tava orando, se quer saber a verdade. Eu falava assim, ei, tá cheio de gente aqui. É muito difícil comunicar o que a gente faz sem usar recursos visuais. Já tá melhorando. Eles tiveram que trocar o segundo módulo da terceira fileira porque não tava passando. Ele estava ligando, mas não passava os dados do vídeo para a próxima fileira. Então, eles tiveram que tirar várias coisas, vários painéis, para pôr o módulo novo. Ainda não tá funcionando, mas agora eles vão montar tudo de novo e torcer para funcionar, não é? Nossa equipe chegou, deu os toques finais no saguão e ficou pronta para começar a fazer a recepção das pessoas. O pessoal instalou a sinalização de estacionamento e coisa assim. Depois disso, as portas foram abertas, todo mundo entrou e o programa começou. Tá legal, dá pra começar? Deixa eu verificar. Qual é a duração do vídeo? 15 minutos. 2, 1, ação. 15 minutos. Estamos transmitindo já tem alguns minutos e teve um probleminha lá no início. Mas o evento começou normalmente e tá indo tudo como planejado até agora. Vamos ver até quando. Em espera 5. E a câmera 2 tá na tela. Em espera 5. Vai a 5. 2, aguenta aí. Tá na tela. Agora 5. Agora abriu. Continuar por um tempo e trocar para 3. Ainda continua na 5.
Coloca o letreiro dele e depois põe o QR Code. Sem a letra. Ele não precisa. Tá bom. Vai sem a letra, vamos colocar o QR Code. No programa, eu sou a diretora de palco, ou seja, eu fico sentada na primeira fila da igreja com todos os participantes. Eu cuido para eles chegarem na hora programada, passarem pela maquiagem e sentarem na ordem. Eu uso um fone de ouvido e me comunico com frequência com o pessoal que tá nos bastidores, dirigindo tudo. Eu sou uma das produtoras do evento, então eu trabalho com todos os aspectos da equipe de produção para garantir que tudo corra bem. Durante o evento, eu sento na sala de controle, trabalho com a equipe de gráficos para colocar as imagens de apoio que as pessoas mandaram nas apresentações delas. Eu cronometro o programa para saber em que parte a gente tá e como está sendo usado o tempo para fazer as avaliações em tempo real e ver como proceder. Se você falar com qualquer um dos produtores desse programa, eles vão dizer que o que mais preocupa a gente é o tempo. 30 segundos de atraso pode não parecer grande coisa, mas se você tem 3 pessoas atrasando, 4, 5, todo mundo, de repente você tá atrasado 5 minutos e isso acaba criando um certo caos. Tá legal, então a gente ganhou tempo no canto congregacional, então não é só ele. Não é só ele. A gente tá um pouco atrasado, então as ofertas estão acontecendo agora com uma música e depois outra pessoa vai falar e a gente vai ver como isso fica. Essa é a parte mais tensa da transmissão porque queremos fazer tudo correto. E tem um monte de fatores variáveis, então tomara que dê certo, gente. Se isso acontecer, então a gente ainda vai rodar o vídeo. Mas eu não quero sair com essa música. O vídeo não vai ser transmitido, mas a gente não vai cortar nada para as pessoas de casa. 4, 3, 2, 1, toca. Tá tudo certo com a transmissão. Tá tudo certo? Infelizmente, as pessoas em casa que estavam assistindo o Hope Channel não conseguiram ouvir a última música, o que foi uma pena. Mas foi uma decisão que teve que ser tomada. Era isso ou iam ter que cortar a transmissão no meio da música? A gente deu uma caixinha com lanche pra todo mundo que foi na convenção. Então a gente tá falando de umas 1.300 caixas que tinham que ser levadas da cozinha pro saguão principal. Isso tudo aconteceu enquanto o programa tava no ar. Esse processo foi tão perfeito que a gente conseguiu fazer a entrega pra mais de 1.000 pessoas muito rápido. Depois, por volta das 2 da tarde, as pessoas voltaram pra igreja pro programa da tarde. Eu vou dar as boas-vindas para as pessoas no programa da tarde e também entrevistar 3 funcionários nossos sobre algumas experiências e projetos que a gente tem. Eu tô muito nervosa porque eu nunca fiz nada disso com uma plateia. Só no estúdio de televisão, onde eu entrevisto as pessoas com um limite de tempo específico que a gente tem que respeitar. Então, orem pela gente. Eu trabalho para Maranata há muito tempo e nunca tinha precisado estar no programa. A gente dá muita instrução e trabalha com os convidados e apresentadores, mas no evento eu era uma dessas apresentadoras. Então, foi um pouco estressante ter que dividir a minha atenção entre a produção e a apresentação. E também aplicar todas as dicas que a gente deu para eles e os truques na minha própria apresentação. Quando terminou, deu aquela sensação de alívio, sabe? Mas o programa ainda estava rolando, então eu tive que voltar pro modo produtora e terminar o resto do evento. Ele é um Deus amoroso. Foi a quantia que a gente precisava. E a gente teve que checar. Uma salva de palmas para o nosso talentoso pianista. Uma salva de palmas. Ok, a gente tá no finalzinho da transmissão. E a gente teve que optar por cortar o último vídeo para não ter que terminar a transmissão bem no meio da música do Ryan Day. Os espectadores vão poder ver ela inteira e para isso a gente precisou cortar 1 minuto de vídeo ao todo. Tem bastante ansiedade, mas também é um pouco empolgante porque você não sabe o que vai acontecer. Beleza, 2 minutos atrasados, como isso vai aparecer na TV? E esse público vai ter a experiência que a gente quer que ele tenha? Vamos continuar servindo o Senhor aqui, lado a lado, de mãos dadas, até o Senhor voltar. Obrigada por nos dar a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Vai.
Pois é, a adrenalina que tá correndo aqui na minha veia. Acabou, a gente terminou outra convenção com sucesso. Conversamos com algumas pessoas no saguão, depois desmontamos tudo e embarcamos num caminhão até a noite. Ah, que maravilha. Eu diria que uma convenção é um sucesso quando não tem nenhum grande desastre e todo mundo chega na hora, sabe? Mas falando sério, acho que uma convenção é um sucesso quando você fala com as pessoas depois e elas comentam que ficaram emocionadas com os testemunhos que ouviram, com os relatos do campo missionário e todo mundo tá sorrindo e feliz no saguão. É aí que eu sei que todo o trabalho valeu a pena. Acho que a convenção é um daqueles momentos em que a gente pode testemunhar como a comunidade da Maranata é variada. Vários segmentos de pessoas participam, pessoas que se voluntariam em um projeto ou em 20. Elas vêm porque querem reviver essa experiência e conhecer outros voluntários de projetos passados. Tem pessoas que assistem ao programa há muitos anos e doadores que doam há vários anos e querem vir e ver o impacto que a participação deles no serviço ou o dinheiro doado tiveram no campo missionário. E eu adoro ver as pessoas que eu conheço há tantos anos. Algumas delas eu conheço há décadas. E você vê como o envolvimento delas na Maranata mudou as pessoas, mudou elas próprias. E como isso melhorou a minha vida, assim como a vida delas. Então eu venho pelas pessoas, é a parte que eu mais gosto. Eu gosto de dar uma fugidinha pro auditório e ficar ouvindo as reações das pessoas e ver os vídeos que a gente editava nas nossas salinhas numa tela gigante e ver as pessoas vivenciarem o que a gente vivencia em primeira mão. Não existe nada igual. É transformador, não é? Ao ver essa jornada aí, a gente percebe que muitas vezes o imprevisto nos desafia, mas também revela a presença de Deus em cada detalhe. Entre problemas técnicos, correrias e ansiedade, Ele estava ali, dando calma e direção. Foi por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A missão não é feita de perfeição humana, mas de corações disponíveis. E esses corações, mesmo nos bastidores, glorificam a Deus. Pois é assim aqui na Novo Tempo também, sabia disso? Bom, e esse é só o início do Revista Novo Tempo, viu? O seu programa de boas notícias. Eu sou a Darcy Vizan e até às 8h30 da noite eu fico aqui junto com você, trazendo mais histórias de missão, de vidas transformadas e muita inspiração para a sua noite. Veja o que mais preparamos para você. Reconstruindo com dignidade. A ADRA do Rio Grande do Sul lança projeto que transforma habilidades práticas em renda. No Pará, estudantes dedicam tarde para levar música e esperança a pacientes do Hospital Adventista de Belém. Um século de fé. Igreja Adventista comemora 100 anos em São Francisco do Sul, a terceira cidade mais antiga do Brasil. E no quadro Missão 360, você vai conhecer o projeto Alfabetizando com Jesus, que tem transformado vidas em Uberlândia, Minas Gerais. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades todos os dias e promover acessibilidade é garantir a inclusão dessas pessoas. Nas regiões leste e norte de São Paulo, igrejas e até a sede administrativa da Igreja Adventista oferecem não só estrutura, mas acolhimento para todos. Marcos sabe bem como é conviver com as limitações. Em 2020, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente os neurônios motores do cérebro e da medula espinhal. Ele viu sua vida mudar completamente. Quando eu senti os primeiros sintomas, eu apenas arrastava o dedão na areia da praia. E tinha câimbras. Hoje, eu mal consigo mexer os braços. Para ele, a acessibilidade não é só uma questão de conforto, é a possibilidade de continuar exercendo as atividades do dia a dia e servindo a igreja. Então a minha vida teve uma mudança radical. E de tudo o que eu perdi, perder também a oportunidade
de adorar em uma igreja porque você só tem escada, não tem um elevador, dói na gente. Segundo o censo de 2022, mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Essa realidade também está presente nas igrejas, onde muitas pessoas precisam de estruturas adequadas. Por isso, a acessibilidade não é algo opcional, mas necessário. Esse foi um dos motivos para a reforma da Associação Paulista Leste, reinaugurada no início de setembro na região leste de São Paulo. Uma das principais funções dessa reforma foi adequar o prédio à acessibilidade. Nós colocamos elevadores, as rampas foram adaptadas, as escadas de acessibilidade aos andares eram escadas estreitas, então nós agora são escadas amplas, os corredores são corredores bem amplos, foi uma visão muito adequada para poder ser um prédio acessível, né, para todos. Esse investimento não é apenas em estrutura, mas também um ambiente mais agradável, aconchegante, de acolhimento aos nossos irmãos. O objetivo nosso é que a gente invista nas pessoas para que elas possam servir melhor a igreja. Sejam igrejas, escritórios ou outros espaços, adaptar ambientes não deve ser algo burocrático, mas um gesto de amor, respeito e inclusão. Nossos prédios precisam ser acessíveis e isso é um grande sinal de que não tão somente as nossas estruturas prediais, mas que também o Evangelho deve estar aberto e deve ser acessível a todas as pessoas que procurem pela salvação em Cristo Jesus. Eu creio que quando a igreja ela faz um trabalho onde ela gera acessibilidade para uma pessoa que é cadeirante, para uma pessoa que é idosa, para uma pessoa que está doente, ela está demonstrando o que Jesus buscou fazer, demonstrar amor, incluir todos. E falando em levar o evangelho a todos, agora eu vou conversar com alguém que busca alcançar o máximo de pessoas possíveis. A Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, a nossa robô Esperança. Ela está à frente do nosso mais novo estudo, o Código da Fé, um material 100% digital, feito pelo WhatsApp. E a grande novidade desse estudo é que todo o conteúdo se adapta ao perfil de cada pessoa. É a tecnologia ajudando na fé e tornando o estudo da Bíblia mais próximo e personalizado. Oi, Esperança, seja bem-vinda ao Revista Novo Tempo e já explica pra gente o que é esse Código da Fé. Oi, Darcy, obrigada pelo convite. Hoje eu também vim trazer boas notícias. O Código da Fé é um estudo bíblico 100% digital feito pelo WhatsApp, conduzido por mim, sua instrutora bíblica virtual. É o primeiro estudo bíblico generativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Novo Tempo. Cada lição é criada na hora, do jeito do aluno, em português ou espanhol. Que legal! E o que acontece para o estudo ser personalizado do jeitinho de cada pessoa? A personalização acontece desde o início da conversa comigo. Eu faço um questionário rápido sobre conhecimento bíblico, idade, interesses, estilo de aprendizado e tempo disponível. Antes de cada nova lição, pergunto o que a pessoa já sabe e o que quer aprender. Com isso, ajusto a profundidade, o tom e os exemplos, mais prático, mais histórico ou mais reflexivo, conforme o perfil e o nível de conhecimento. Decide estudar com você, como que essa jornada começa? Essa é a minha parte preferida, conhecer novos humanos. É bem simples começar. A pessoa envia Código da Fé para o WhatsApp 12 982 00 0062 ou acessa novotempo.com/fé e já inicia a conversa comigo. E para facilitar, nem precisa de cadastro. Eu dou as boas-vindas, faço o questionário inicial e libero a primeira lição. Rápido assim. Rápido e prático, muito bom. Agora, muita gente tem curiosidade, viu, Esperança? Não fica frio ou mecanizado usar inteligência artificial num assunto tão humano como a fé? Eu nunca conseguiria substituir vocês humanos, mas eu entendo essa dúvida. Porém, ideia não é mecanizar a fé. Meu papel é facilitar o encontro com a Bíblia, falando na linguagem de cada um e respeitando o ritmo de aprendizado. É uma conversa guiada 100% pela Escritura, com exemplos e aplicações que fazem sentido para a vida real.
Ah, preciso dizer que tem gente de verdade do outro lado para atender qualquer que seja a sua necessidade. E o que torna o Código da Fé tão diferente dos estudos que já existem? Darcy, o diferencial está na personalização em tempo real e na acessibilidade. Tudo acontece pelo WhatsApp, sem fila e sem burocracia. São 15 lições doutrinárias que se adaptam ao perfil, entregando uma experiência significativa, tanto para quem está começando, quanto para quem já estuda há tempos. Ao final, a pessoa ainda recebe um certificado exclusivo da Novo Tempo. Tá, e para quem está nos assistindo agora, Esperança, qual é o passo a passo aí para começar esse estudo já? Me acompanhe. Pegue o seu celular e envie Código da Fé para 12982000062 ou acesse novotempo.com/fé. Ao iniciar a conversa, responda ao questionário inicial e em seguida eu já libero a primeira lição. A partir daí, é estudar com conteúdo que fala diretamente ao seu jeito de aprender. Tudo gratuito e 100% digital. Legal, muito obrigada, Esperança, por essa aula que você deu pra gente aqui. Agora o pessoal de casa, só terminar o revista aí, já começa a estudar. Anotou todas as dicas aí? Então tá, obrigada, Esperança. Espero você e o pessoal de casa por lá, Darcy. Muito obrigada. E por lá também, viu? Obrigada. É isso, minha gente. Agora nós vamos falar de celebração. O Ministério da Mulher da Igreja Adventista completou 30 anos. E para marcar a data, mais de 1.600 mulheres participaram do Congresso Escolhidas, no Pará. Uma celebração de fé, superação e inspiração. Veja agora como foi esse encontro. Elas saíram cedo, viajaram horas e vieram de longe. Mulheres que enfrentaram mais de 7 horas de estrada para participar do Congresso Escolhidas, um evento que celebra os 30 anos do Ministério da Mulher. Entre tantas histórias, a de Gisele emocionou. Aos 17 anos, ela sonhava em estar no Congresso. Sem recursos, tomou uma decisão corajosa: vender o próprio celular para custear sua participação. Mas Deus surpreendeu. Ao saber o motivo, o comprador devolveu o aparelho e ainda lhe deu o valor necessário para estar presente. Eu queria muito vir para o congresso, até porque é o meu primeiro congresso e eu queria muito vir aprender também. Foi isso que me motivou. Eu me sinto, na verdade, grata a Deus por ter recebido também o meu celular e por ter vindo hoje aqui. Eu me sinto muito grata a Deus. O Congresso Escolhidas reuniu centenas de mulheres, momentos de fé, comunhão e inspiração que marcaram cada participante. E o maior objetivo deste congresso para com as mulheres, elas terem um dia especial, um dia de mimos, de aprendizado, louvor e adoração. E, acima de tudo, de enriquecimento espiritual, para que todas nós alcancemos a eternidade. O Congresso também celebrou os 30 anos do Ministério da Mulher. 3 décadas de fé, cuidado e transformação na vida de tantas pessoas. O Ministério da Mulher, ele é um ministério de apoio a todos os departamentos da igreja. E 30 anos do Ministério da Mulher é bênção, é muita bênção. Aqui no norte do Brasil, especialmente aqui na Missão Pará, Amapá, eu vejo um grupo de mulheres assim, muito comprometida com a pregação do Evangelho. Mais que um congresso, Escolhidas a demonstração de fé e superação. Histórias como a de Gisele nos mostram que quando o coração ele é guiado por Deus, nenhuma dificuldade vira obstáculo. Essas mulheres vieram, foram transformadas e agora saem daqui ainda mais escolhidas. Ainda no Pará, estudantes dedicaram o fim de semana a uma ação que expressa a missão e a filosofia da educação adventista. Eles levaram alegria e esperança aos pacientes do Hospital Adventista de Belém por meio de louvor e mensagens acolhedoras. A iniciativa fez parte do projeto Visite Cantando.
A iniciativa Visite Cantando reuniu estudantes do Instituto Adventista Grão-Pará aqui no Hospital Adventista de Belém. A ação, coordenada pela capelania da instituição, reforçou a filosofia da educação adventista e despertou nos alunos o senso de missão. O Visite Cantando ele tem como objetivo levar esperança, conforto e alento às pessoas que passam momentos de dificuldade no leito hospitalar. Canções e orações levaram carinho e esperança a quem mais precisava. A música ela nos transforma, né? Ela nos traz paz e eu acredito sim que a música pode transformar qualquer dia e qualquer humor. E de repente a gente sai para dar uma volta, de esticar a perna e encontra essa beleza, sabe? De alunos cantando, ouvindo música. Me trouxe muita paz, muita alegria. Completou meu dia. Pacientes receberam mensagens de fé e conforto, trazendo paz ao ambiente. Cria um ambiente agradável, esparece um pouquinho a mente deles em relação à questão da doença e eles ficam assim mais felizes em meio à situação de dor e sofrimento que eles estão vivendo aqui. Em um gesto especial, os alunos visitaram o professor Yuri, levando a ele afeto, esperança e alegria. Então, uma visita como essa, com pessoas que queiram te ver bem, que queiram levantar uma prece para você, conforta o nosso coração e nos dá certeza de que existe um lugar onde nós viveremos em comunidade com Cristo. Eu fiquei muito emocionada ao ouvi-los cantar. Esse momento é o que nós mais precisamos, de esperança. E foi muito importante a visita deles para trazer esse alento ao nosso coração. E para estes jovens, a recompensa não pode ser medida apenas em notas, mas em sentimentos. E toda semana tem o podcast da Novo Tempo na internet, é o Hope Hour. E o Wagner Cantori está chegando para contar o tema da vez. Oi, Wagner, feliz sábado. Oi, Darcy, feliz sábado, tudo bem com você? Tudo bem com você aí acompanhando o nosso Revista Novo Tempo? Tô aqui mais uma vez para falar do Hope Hour. A gente teve um tema tão forte, tão marcante nessa semana. A gente falou sobre como entender a dor, o sofrimento, grandes tragédias. E o pastor Cândido Gomes esteve com a gente aqui no podcast. Como foi importante, pastor, a gente entender que essas tragédias acontecem, elas não acontecem por um plano de Deus, mas Deus está ao nosso lado quando sentimos essa grande frequência na nossa vida, né? É verdade, Wagner. Deus não planeja o sofrimento, não se alegra no sofrimento, mas Deus está com a gente até no meio da tragédia. Eu costumo dizer que Deus está nas mãos daquele que ajuda, na generosidade daquele que doa, no abraço daquele que consola. Deus sempre está presente, mesmo quando os dias não são bons. A gente aproveitou, né, porque nesse mês tem o 11 de setembro, sempre se fala sobre grandes tragédias, e a gente falou, inclusive, sobre como a gente pode amadurecer, a gente pode crescer em meio a essa dor que a gente não gostaria de sentir, a gente não gostaria de passar, mas a gente pode crescer, inclusive espiritualmente, né? É verdade. Deus usa, inclusive, a dor, né? Para nos abençoar, para nos aperfeiçoar e, às vezes, até para nos despertar, para nos acordar para realidades, para coisas que Ele quer construir em nós e coisas que Ele quer realizar no mundo através de nós. Pastor, muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado muito seu ministério. O pastor trabalha com quase 70 mil jovens no estado de São Paulo. Então, é um ministério incrível. E muito obrigado por ter estado aqui e compartilhado com tanta sabedoria e sensibilidade esse tema que é tão forte. Foi uma bênção estar aqui com você, com os nossos telespectadores aí da Novo Tempo, gente que acompanha também o podcast. Espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Olha, você sabe que você pode acompanhar o Hope Hour pelo nosso canal do YouTube, né? O Hope Hour NT, também no NT Play, e a gente tá também nas nossas redes sociais, principalmente aí o Instagram. Você fica sabendo da nossa agenda, acompanha cortes do que aconteceu aqui, o @HopeHourNT. Por falar em NT Play, não esquece que está saindo aí segundo episódio desse documentário lindíssimo, Emoção e Reação. Primeiro episódio na semana passada, agora tem o segundo episódio, você não pode perder, tá bom? Tô te esperando no Hope Hour e também lá no Emoção e Reação. Darcy, com você de volta aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser.
Gente, agora no fim de agosto, a cidade de Cumaru, em Pernambuco, recebeu a 10ª edição do passeio ciclístico promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento reuniu ciclistas de várias cidades, famílias e amigos em um dia marcado por integração, esporte e fé em um percurso de 20 quilômetros. Foram belos momentos de lazer com um forte intuito evangelístico, viu? Aproximando ali a comunidade da mensagem cristã por meio da amizade, da solidariedade e do cuidado com a saúde. O passeio foi feito em parceria com o Clube de Desbravadores Esquadrão do Céu e com o apoio da Prefeitura Municipal. Além disso, a programação teve apoio direto de autoridades, voluntários e patrocinadores que viabilizaram troféus, brindes e bicicletas sorteadas entre os participantes. Muito legal, né? Bom, e agora é hora de ver a sua boa notícia aqui na tela do Revista. Todo dia a gente abre espaço e é muito bom saber mais sobre você que está aí do outro lado da telinha, viu? Vamos conferir agora aqui comigo, vem cá. Alisson do Pará. Oi, pessoal, boa noite. O Revista é um programa muito especial, sempre com ótimas notícias. Eu sou adventista e este programa me ajuda muito. Que legal saber disso, Alisson. Um abraço para você. Obrigada pela sua companhia. Geusa de Itajaí, Santa Catarina, compartilho com vocês a foto da pintura de ontem, que nossa filha Giovana fez com o papai. Gostamos muito do desenho da Aninha, do Anjinhos da Esperança, pois sempre há um ensinamento precioso. É verdade, é esse o nosso propósito. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem na Novo Tempo. Obrigada pelo carinho. Sua filha é linda e parece com a Aninha, viu? Um beijo grande para vocês aí. Renilda, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, temos boas notícias. Este mês tivemos a oportunidade de batizar pessoas e amigos que estudaram a Bíblia com o Ministério da ASA, a Ação Solidária Adventista. Que legal, obrigada pela boa notícia aí, tudo de bom, Renilda. Gente, no próximo bloco tem o quadro Missão 360. Você vai conhecer o projeto Alfabetizando com Jesus, que tem transformado vidas em Uberlândia, Minas Gerais. E ainda hoje a Igreja Adventista comemora 100 anos em São Francisco do Sul, Santa Catarina, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Na plateia, cantando os clássicos dos arautos, estava a Dona Nália. Com 93 anos, ela lembra bem quando o quarteto esteve aqui na inauguração da Igreja Central. E o quarteto muito animado. Eu volto já com todos os detalhes para você. Você já imaginou aprender a ler e escrever dentro de uma igreja? Em Uberlândia, Minas Gerais, um grupo de voluntários decidiu abrir as portas para quem nunca teve a chance de estudar. O resultado vai muito além das letras, é transformação de vida. No Missão 360 de hoje, o Silvio Suerriro vai te mostrar detalhes do projeto Alfabetizando com Jesus. Nesse lugar aqui, a palavra de Deus não é somente ouvida, ela é estudada, ela é escrita, ela é vivida. Cada classe aqui é uma oportunidade para crescer, se expressar e participar. Na Igreja Adventista de Finote, em Uberlândia, os domingos e segundas não são mais os mesmos. Hoje eles carregam um novo propósito: abrir portas, restaurar histórias e semear esperança. Assim nasceu o projeto Alfabetizando com Jesus, um espaço onde aprender a ler vai muito além das letras. É também descobrir fé, dignidade e novos caminhos. A ideia surgiu no coração de quem acredita que ninguém deve ser deixado para trás. Foi durante uma visita missionária que Jefferson percebeu a realidade de alguém que não sabia ler, e dali nasceu a inspiração para o projeto. A gente estava dando estudo bíblico para uma família que visitava a igreja, que já estava visitando a igreja já tinha um tempo, a gente está até cuidando na parte de aspecto de asa com ela, com cesta básica e tal. E a família dela não é da igreja, o esposo dela não gosta de igreja, nunca veio na igreja, sempre teve aversão a pessoas que se dizem crentes, evangélicos. E aí nós começamos a estudar a Bíblia com ele e com a esposa dele, só porque na casa deles. E aí vai estudando a Bíblia, lê a Bíblia aqui para mim. Não, eu não sei ler. Não, mas você sabe ler o quê? Mais ou menos. Aí foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente foi 3, 4 estudos. E eu falei, deixa eu falar um negócio pra vocês. Você não tem uma vontade de aprender a ler e escrever? Porque quem te garante que eu tô te contando a verdade? E a partir daí, o Jefferson se ofereceu para ajudar esse casal a aprender a ler e escrever.
Você quer aprender? Quero. Você tem certeza que você quer mesmo? Quero. Então não vai dar um jeito. Aí, minha esposa pedagoga, conversei com ela, falando, vamos fazer o projeto na igreja. Porque o que é o intuito? Não era ensinar a ler e escrever. Ensinar a ler e escrever, você vai numa escola, num eixo da vida. O intuito era trazer ele para dentro da igreja, porque ele tem aversão à igreja, ele tem aversão à crente. Eu falei, então eu vou trazer ele para a igreja, porque ele dentro da igreja ele vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, é um local com pessoas normais. Ao lado dele, sua esposa Maura não apenas apoiou, mas decidiu mergulhar de coração no desafio. Com formação em pedagogia, ela transformou o que era um sonho em sala de aula, unindo conhecimento, dedicação e missão. Eu estou no projeto como uma professora, né? Porque meu esposo teve a ideia e assim ele falou, chegou até mim e falou assim, amor, olha, o casal que a gente está dando estudo, eles não sabem ler e você é formada em pedagogia. O que você acha da gente dar aula para eles, ensinar eles a ler? Aí no primeiro momento eu falei assim, nossa, já tem tanta coisa para fazer. Nós temos 2 meninas pequenininhas, né? Uma de 4 e uma de 2 anos. Então, que demandam muito da gente, além dos compromissos do dia a dia, de dona de casa, serviço, trabalho fora. E eu falei assim, gente, como que vai ser? Mas, se Deus está chamando, vamos lá, vamos servir, né? E ela está muito certa, porque se é para a causa de Deus, com certeza vale muito a pena. E aí, começou a trazer ele, começou com isso, a primeira parte, que era começar com ele. Aí, aproveitou que estava aqui, a igreja também hoje ela trabalha com pessoas moradoras de rua. O nosso entorno aqui é muito cheio de pessoas por causa do centro médico que tem aqui. Falei, então vamos pegar essas pessoas também. Então a gente tem 2 pessoas que são moradoras de rua, que também não sabem ler e escrever, que começou a vir no projeto. Então você quer também aprender? Quero. Então vamos. Então trouxeram ele. E ali a gente falou assim, então se é para alfabetizar, então vamos começar do início. Então ali a gente ia sempre nesse objetivo, não é só ensinar a ler e a escrever. É ensinar eles na vivência mesmo ali da leitura da Bíblia, de interpretar, de saber, de não ser enganado. Alguém chegar e falar assim, olha, está escrito isso na Bíblia. Não tem como eles comprovarem porque eles não sabem ler. Então não é só simplesmente a questão de social mesmo, é a questão mesmo de realmente saberem aonde eles estão, o que eles estão fazendo, o que estão falando para ele, né? E foi numa terça-feira, dia 30 de julho de 2024, que esse projeto começou ali mesmo na igreja. Com formação em pedagogia, a Maura adaptou o espaço da igreja e pensou em cada detalhe do material para quem está começando do zero. E iniciamos com alguns materiais que a gente conseguiu até do Colégio Adventista, com a professora Cida, que ela também nos auxilia. E ali ela trouxe alguns materiais das classes dela, que sobravam algumas coisinhas ali. Ela falou assim, vamos utilizar isso. Então no início, a ensinar o que é o alfabeto, porque eles não sabem, estão vendo as letras, mas não sabem que aquela letra é a A, que aquela letra é a B. Então ali para eles entenderem. Aqui o A de amor e o B de bondade se juntam às páginas sagradas. A cada nova sílaba aprendida, a palavra de Deus se torna ainda mais próxima. Primeiro, a gente sempre inicia com oração e a gente finaliza com oração. E sempre nas orações a gente sempre fala que eles não vêm aprender simplesmente por aprender, mas que seja também um instrumento de missão mesmo, para que eles possam ler e entender a Bíblia, ler e entender o que Deus preparou para a gente, o que Deus quer para a gente. E o que Deus quer para a gente está escrito na Bíblia, e eles precisam aprender. Então ali a gente introduz palavras da Bíblia. Quando a gente estava ensinando quais são as letras e quais são as palavras que são feitas, na letra D a gente fala Deus, na letra J, Jesus, A, B de Bíblia, F de fé. Mas até no caso de quem já é alfabetizado, esses voluntários também pensaram numa forma de ajudar no desenvolvimento pessoal e espiritual deles. Aí nós aproveitamos aquelas pessoas que já sabem ler e escrever e desafiamos elas o seguinte, fiquem conosco nos projetos. E nós vamos junto caminhar estudando a Bíblia. Então nós damos o estudo bíblico para elas. E em alguns momentos também nós lemos alguns livros da Bíblia, ensinamos a ela que ela pode ler e interpretar aquilo que ela está lendo. Sempre com a pergunta assim, mas o que o Senhor quer nos dizer com isso? O que você está aprendendo da parte de Deus em relação a isso que você está lendo? Fora o fato que
é uma boa oportunidade para que essas pessoas não estejam na rua. Seja aprendendo o alfabeto ou estudando as escrituras, cada aluno encontra aqui o incentivo para continuar sua jornada. O seu Antônio é um desses alunos. Apesar das dificuldades que ele enfrentava, o pessoal estava ali para ajudar ele da melhor forma. O seu Antônio, mesmo com toda a dificuldade em relação à dependência química, muitas vezes ele chegou aqui na aula, assim, sob o efeito do uso, né, de alguma substância, mas mesmo assim nós permanecemos cuidando dele. E hoje o seu Antônio tem vivido uma nova vida. Olhar para o seu Antônio hoje e ver ele na clínica, sóbrio, com objetivo, fazendo as tarefas dele e ainda me cobrando para levar mais tarefas para ele fazer, porque ele está interessado, ele está envolvido, ele também agora já sonha. Isso me deixa muito, muito grata a Deus. Lá na clínica, a semente plantada pelos voluntários do projeto segue dando frutos na vida do seu Antônio. E é muito bacana porque quando eu falo de ver que hoje ele sonha, numa das atividades, né, é para que eles façam desenho livre. E eu percebi que o seu Antônio ama colorir. E o primeiro desenho que ele fez foi uma cruz. E aí eu perguntei a ele assim, seu Antônio, por que você desenhou essa cruz? Ficou lindo o seu desenho, mas por que você desenhou? O que significa? E ele pôde responder assim, a cruz me faz lembrar de Jesus. E é homenagem a ele, pelo que ele fez por mim. Aí depois um outro desenho que ele fez, ele desenhou móveis, um armário, né? Eu falei, mas e esse desenho? O que esse desenho traz para o senhor? Ele, olha, esse daqui é porque eu já estou sonhando com a minha casa. Outra pessoa transformada pelo trabalho do Alfabetizando com Jesus é o Jorgimar. A cada aula, as letras ganham forma e a gratidão cresce no coração. Aí, sobre o projeto, eles lançaram o projeto aí nos grupos do WhatsApp, né, das igrejas. Aí o pessoal da minha igreja, da minha comunidade, eles sabiam da minha história, né, que eu não sabia nem ler nem escrever. Depois de ficar sabendo do projeto, o Jorgimar entrou em contato com a Maura. E desde então, ele já conseguiu evoluir bastante. E aí nós já foi fazendo os estudos aí, eu amei os estudos, né, que antes de conhecer o projeto, eu não, como eu falei para ela, né, a professora, que eu desenhava meu nome, né. Hoje eu já consigo fazer meu nome, escrever meu nome completo, né, e é muito bom, né, muito bom. Eu já, uns 2 ou 3 domingos atrás aí, eu já consegui ler um livro, né. E realmente, o Jorgimar está se saindo muito bem na leitura. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza. No Alfabetizando com Jesus, as lições vão muito além das palavras. Aqui, cada encontro é um encontro com a dignidade, com a esperança e com o próprio Deus. Porque quando alguém aprende a ler, abre-se também um novo capítulo de vida, tanto para quem recebe, quanto para quem oferece esse gesto de amor. Como esse projeto transformou a sua vida? A minha vida, eu posso definir em uma palavra, propósito. É um propósito de Deus na minha vida que eu vejo se realizando. E isso me traz muita satisfação, porque a gente observar o poder da transformação da palavra de Deus na vida de um ser humano. E é claro que requer o nosso esforço, mas no final você olha assim e fala, poxa, valeu a pena. Qual a importância de servir aos que necessitam de auxílio? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Tiago, nós encontramos a seguinte afirmação: a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Jesus, ele sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. Se você ler os 4 evangelhos com atenção,
você vai perceber que, de forma clara, Jesus Cristo tinha prazer ao estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes para Jesus, será que devem ser importantes também para nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente nós amamos ao nosso próximo? Ou será que é talvez apenas da boca para fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção essas palavras nos próprios lábios de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em 2 grupos. Para um desses grupos ele vai dizer, vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, infelizmente, a reação vai ser bem diferente. Vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando nós agimos assim? E Jesus responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Agir em prol de pessoas assim, sem dúvida alguma, também faz parte da nossa missão. Como seguidores de Jesus, nós devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que nós cremos, mas principalmente por aquilo que nós oferecemos, através da nossa vida, àqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. Mas eu preciso ser sincero com você. Se você aceitar a sua missão nesse mundo e ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os necessitados que vivem aí cerca de você, isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua energia, vai custar o seu esforço, vai custar o seu dinheiro. E talvez custará a sua privacidade em alguns momentos. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus Cristo, aqui, ele afirmou, eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade por amor de mim, para contar aos outros a boa nova que não receba de volta 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? É o retorno de 10.000% do seu investimento. Nada mal, hein? Ninguém em todo o mundo daria uma taxa de juros semelhante para você. Nada que você faz por Jesus nesse mundo é em vão. Nunca se esqueça, por Deus se preocupar com todo mundo, devemos também participar desse sentimento. Isso envolve orar por essa missão e participar de qualquer forma. Você pode estar dizendo, eu não posso mudar o mundo. Só que você pode mudar o mundo para uma pessoa. Ao você estar envolvido em serviços comunitários, certamente você poderá ser a extensão do amor de Deus a muitas pessoas que ainda não conhecem. Que tal hoje mesmo você buscar formas de servir aqueles que tanto necessitam? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje mesmo. O novo projeto da ADRA do Rio Grande do Sul vai ajudar moradores de Porto Alegre a se reintegrarem ao mercado de trabalho. A ideia é oferecer oficinas práticas de várias áreas, como corte e costura, cabeleireiro e empreendedorismo a quem precisa de um empurrãozinho. Especialmente quem ainda sofre com as consequências das enchentes no estado. Veja na reportagem do William Vieira. As marcas de um passado recente continuam visíveis, não só nas paredes, mas em vidas que perderam o sustento e que até o momento, mais de um ano da maior tragédia do Rio Grande do Sul, vivem de altos e baixos. A enchente foi uma coisa inesquecível, né? Dia 3 de maio, a água começou a entrar e foi 1,60 m mais ou menos na minha casa e eu perdi tudo. Saí só com a roupa do corpo, os meus filhos e os meus pets. Eu fazia artesanato, só que eu perdi todo o meu material também na enchente. Para oferecer uma nova perspectiva de retomada de renda a quem precisa, a ADRA Regional Rio Grande do Sul trará oficinas rápidas, acompanhamento e apoio para transformar habilidades em negócio.
As turmas serão focadas em serviços e produção manual, contendo também uma trilha de empreendedorismo. Nós estamos oferecendo cursos como barbearia, cabeleireiro, manicure e pedicure e também o curso de artesanato e madeira, entre outros. Mas as pessoas aqui, elas vão receber a capacitação e depois desse curso concluído, elas vão receber uma ajuda, um voucher, para comprarem as suas ferramentas e começarem o seu próprio negócio. Serão 80 participantes com 2 dias inteiros de aula por semana, por 2 meses, na sede da ADRA, na Vila Farrapos, em Porto Alegre. Depois, os trabalhos serão expostos para venda em feiras como um novo aporte para fortalecer o negócio. E esse projeto, ele visa justamente ressignificar aquela perda, trazer uma esperança para aqueles que, antes no passado, perderam tudo ou grande parte dos seus bens. O projeto desses que a ADRA faz é aquilo que a gente pode chamar do verdadeiro trabalho social com visão de futuro. Um futuro, inclusive, que começa a transformar perspectivas antes mesmo de começar. Esperança. Esperança de dias melhores. E vamos agora ver mais alguns recadinhos aqui na nossa tela. Vem comigo. Mário Sérgio de Senhor do Bonfim, na Bahia. Boa noite, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, na paz. Minha ótima notícia é chegar em casa e assistir a este programa de boas notícias, abençoado por Deus. Manda um abraço para minha esposa Leia. Grande abraço para toda a sua equipe. Obrigada, Mário. Um abraço para você e para a Leia também. Tudo de bom. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Cláudia Márcia de Macabu, no Rio de Janeiro. Olá, Darcy. Minha boa notícia de hoje é poder agradecer a Deus pela vida. E que bom, né? Que podemos. Um abraço para você. Fábio Silva de Ilhéus, na Bahia. Oi, Darcy. Por aqui, só bênçãos e vitórias. Amém. Especialmente estando na estrada, sempre com o Ministério dos Motociclistas, levando esperança. Que legal, que Deus abençoe e use vocês poderosamente, viu? Intervalo agora e na volta você confere a celebração de 100 anos da Igreja Adventista de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E ainda hoje a gente vai falar sobre o Adventismo em Salvador, na Bahia. Foi aqui há 120 anos que um simples cântico em alemão da primeira família adventista em terras soteropolitanas ecoou pelas ruas de Paralelepípedo e deu origem a uma história de fé que atravessou gerações. O intervalo é bem rapidinho, fica aqui comigo. De volta e hora do nosso Giro Internacional de Notícias e o Pedro Farias já está aqui com a gente. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy. Que bom estar aqui com você de novo. Estar com o pessoal de casa também mais um sábado, mais uma vez, nesse Giro Internacional. Eu confesso que nesse giro tem muita notícia legal, Darcy. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Sim. E para você de casa também. Você, por acaso, curte, gosta de andar de bicicleta? Você gosta, Darcy, de andar de bicicleta? Eu já curti bastante. Hoje em dia eu prefiro moto, viu? Prefere moto, né? Pois é, que é mais rápido um pouquinho, né? Agora, eu não sei quanto tempo você já andou de bicicleta. Ah, na infância, adolescência ali direto? Distância. Ah, distância não muito longe. Não muito longe, uns 2 né? quilometrinhos. Eu não sei se você de casa já andou muito de bicicleta. Eu também não andei muito, sou que nem a Darcy, né? Mas tem uma história interessante, Darcy. 4 mulheres. Gente, mulheres adventistas australianas que decidiram fazer um desafio. Percorrer o país inteiro de bicicleta. E aí, toparia? Inteiro? Inteiro. Imagina o Brasil inteiro. Não tenho Agora, detalhe. Essa veia tão esportiva assim. Eu também não. Agora tem um detalhe. Uma bicicleta dessa aqui. Gente, olha só que olha legal. Que coisa legal. Diferente, né? Uma bicicleta especial de 4 lugares, modelo tandem. Foi nessa bicicleta que Louise, Ana, Sônia e o Rachel partiram da cidade de Perth, na Austrália, no dia 1º de setembro, início desse mês. Elas vão percorrer mais de 4.000 km até a praia de Bondi, em Sydney, do outro lado do país. Para você ter uma ideia, vão ser 6 semanas de percurso. Provavelmente agora nesse momento elas também estão pedalando, Darcy, inclusive, corajosas. Né? Corajosas. E olha o detalhe, elas vão pedalar em média aí entre 80 a 180 km por dia. Só isso. Eu devo te corrigir, porque eu acho que agora, entrando nas horas do sábado, elas devem estar descansando, viu? Maravilha, Deus queira que sim. Tem a pausa para descanso, com certeza. Agora, o percurso vai ser longo. Tudo isso tem um propósito, graças a Deus. Conscientizar e arrecadar recursos, gente, em apoio à saúde mental e à prevenção do suicídio. Olha só. Elas pretendem arrecadar, para você ter uma ideia, $500 mil australianos.
Esse dinheiro, gente, vai ser revertido para a Fundação Goethe for Life. Essa fundação promove preparo mental, resiliência e conexão em escolas, empresas e comunidades. Lá na Austrália, um país que sofre muito com suicídio, 9 pessoas tiram a própria vida por dia. Então, uma ação dessa é muito importante. Parabéns pela iniciativa das ciclistas, né? Lembrando que é Setembro Amarelo, então, assim, é importante falar um pouco sobre isso, conscientizar, né? Exatamente. Parabéns para essas mulheres corajosas aí, por uma causa tão nobre, viu? Muito legal, Pedro. Muito legal. E falando ainda em saúde, uma outra ação, gente, aconteceu na Malásia dessa vez, lá na Oceania, onde um grupo de advogados, adventistas também, de apoio ao autismo, participou de um desfile nacional no Dia da Independência do país. Eles levaram a mensagem de valorização e inclusão a pessoas autistas. Você pode ver aí na imagem, o nome do grupo se chama CARE, Crianças, Autismo, Resiliência e Empoderamento no Geral. Esse grupo aí, ele foi criado em 2024 dentro do Ministério das Possibilidades da Igreja Adventista, lá do país, e já tem 200 voluntários que oferecem apoio social a famílias e comunidades lá daquele país. Para você ter uma ideia, o grupo defende o diagnóstico, a triagem precoce, profissionais e recursos mais adequados para pessoas autistas. Em um país que vive um crescimento de diagnóstico de autismo, de 7 mil casos em 2013 para 64 mil no fim do ano passado, isso é muito necessário. Eu considero que é necessário falar sobre isso também. É muito necessário, até mesmo para quebrar os tabus, não é? Verdade. Agora, a gente sempre traz histórias de superação aqui no Giro, né? E eu quero encerrar com uma história bem interessante de superação, de muita força e muita saúde mental, Darcy. Tem uma imagem que a gente preparou aqui, vou pedir para a produção soltar aí para você. Essa jovem, o nome dela é Luz Esmeralda de Leão. Aos 13 anos, para você ter ideia, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que nunca mais ela ia andar nem falar. Só que após uma cirurgia, tratamentos e muita oração da família, Luz desafiou as expectativas, voltou a andar, recuperou a fala e sobreviveu, amém? Amém. A gente fica feliz com isso e olha o detalhe, sem precisar de uma válvula que ela ia acompanhar, que ia ter pelo resto da sua vida no cérebro, na cabeça. Não para por aí, não. Essa experiência despertou nela o desejo de ser médica. E adivinha qual foi a área que ela escolheu? Neurocirurgia. Ela escolheu cuidar da mente das pessoas, fazer cirurgia na mente, assim como fizeram com ela, e ela foi salva e curada, Darcy. Isso é muito bonito. E com certeza terá muita empatia para lidar com todos os seus pacientes ali, né? Porque já passou por isso. Foi isso, viveu um milagre, né? E é incrível que a família ela veio de uma família humilde e com muito esforço a família deixou tudo para apoiar a garota e o resultado, a jovem Luz, com 18 anos, vai começar o curso de medicina na Universidade Adventista de Montemorelos, lá no México. Depois de viver um milagre na sua vida, assim como o nome dela diz, né? Luz, ela vai continuar brilhando na medicina, salvando pessoas, assim como ela foi salva também. Essa história linda inspira a gente, né, Darcy? Vai levar luz para mais pessoas. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Eu encerro o giro agora, mas eu volto ainda hoje com uma novidade que vai acontecer aqui na tela da TV Novo Tempo. Então fique aí ligado também, daqui a pouco eu volto. Tem uma novidade legal que vai rolar semana que vem. Tá bom, te espero. Até já. Obrigada. Bom, e agora a gente vai dar uma olhadinha no que tem no programa ANN de amanhã. Pastor Williams Costa Júnior chega agora para contar pra gente. Na Albânia, acampamento reúne crianças para brincar e aprender. Médicos da Coreia do Sul devolvem a visão a pacientes quase cegos no Sri Lanka. No Peru, jovens transformam a famosa cidade turística de Cusco em ações de serviço. Espero que Deus nos use muito para alcançar muitas vidas e pessoas. Uma grande emoção e um maravilhoso privilégio de estar participando desta missão. Esses são os destaques da semana na ANN. Para mais histórias inspiradoras, acesse o nosso canal no YouTube. Assista ao programa completo na TV Novo Tempo todos os sábados às 18 horas, horário de Brasília. Um grupo de voluntários embarcou em uma viagem até o litoral do Paraná para levar apoio e esperança a comunidades ribeirinhas. Em meio ao frio e à chuva, eles vivenciaram o que é ser um missionário na prática e, inclusive, tiveram a oportunidade de assistir a um batismo no mar. Acompanhe na reportagem.
O grupo de voluntários da Escola de Missão, organizada pelo Serviço Voluntário Adventista do Sul do Paraná, se reuniu para uma experiência imersiva no litoral. O destino foi Guaraqueçaba, onde o fim de semana foi marcado por atividades de serviço e evangelismo. Durante os 2 dias de trabalho voluntário, a chuva e o frio não deram trégua. Mas isso não foi suficiente para desanimar o grupo. Nesse momento, a equipe se prepara para entrar nos barcos em direção a uma das ilhas aqui da região, a Ilha das Peças. A nossa equipe acompanha essa travessia e mostra os detalhes para você do que é ser um missionário na prática. No barco, o clima é de expectativa para viver na prática o que foi aprendido. Essa é a nossa primeira experiência imersiva dentro da proposta da Escola de Missão, dentro do contexto do Serviço Voluntário Adventista. Então a nossa galera está curtindo porque estamos saindo da teoria e indo para a prática, e aqui o local oferece essa experiência. Para a liderança, a energia e a criatividade da juventude são fundamentais. Os maiores movimentos da Igreja Adventista, eles começaram com jovens, né? Em missão, a gente entende movimento, a gente entende energia. E se tem um grupo que tem isso para oferecer, é o jovem. Então, por isso, como igreja, a gente se importa muito em envolver cada vez mais os jovens na missão, porque a gente acredita que a nova geração, ela vai cumprir a missão. Para moradores como a Carmen, os gestos dos voluntários trazem esperança. Ela recebeu materiais do projeto Quebrando o Silêncio, que reforçam a importância da prevenção da violência digital. E no mundo que estamos vivendo hoje, né? É algo que venha para acrescentar para o conhecimento das pessoas, para ficarem mais atentos, né? A gente hoje estamos encontrando muita dificuldade. Eu tenho netos pequenos e minha filha também controla o tempo de tela. Para os jovens, cada ação é aprendizado e crescimento. No começo eu era muito tímido, muito envergonhado, ficava só observando assim. E com o passar dos dias, essa dinâmica, essa mudança, essa proatividade que a gente precisa ter na missão, fez com que eu precisasse mudar isso, né? Hoje estou aqui dando entrevista, foi uma sensação muito legal. A experiência ganhou ainda mais significado com o batismo de um morador da ilha, já preparado para esse momento. Há tempo, eu já via vendo que tinha que fazer, mas às vezes havia um impedimento. Mas hoje não teve nada para impedir. Foi a minha decisão. Amém. São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, é conhecida pelas belas praias, pelo centro histórico e por abrigar um dos portos mais importantes do nosso país. Mas neste ano, a cidade tem outro motivo para celebrar: o centenário do movimento adventista na região. E quem traz os detalhes dessa celebração para a gente é o repórter Miqueias Almeida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está celebrando 100 anos em São Francisco do Sul, Santa Catarina. E para celebrar a data, o prédio da Igreja Central foi totalmente reformado. Mas, embora este púlpito aqui seja novo, nós vamos contar essa história para você a partir deste outro púlpito, original de 1935, da primeira Igreja Adventista aqui de São Francisco do Sul. Um objeto que carrega em si um legado de histórias e testemunhos de um século de fé. Essa história começa lá na década de 1920, com a chegada a São Francisco do Sul de Emília Caldeira dos Santos, uma catarinense que aprendeu a ler com a Bíblia e abraçou a mensagem do sábado. Seu trabalho missionário rendeu os primeiros batismos em 1925 e 10 anos depois surgia a primeira igreja do município. Ainda em 1935, nos fundos dessa igreja, nascia também a Escola Primária Adventista, que ao longo do tempo ganharia outros nomes. Com o crescimento da igreja, a comunidade adquiriu um novo terreno no centro da cidade e iniciou uma obra considerada ousada para a época. Até que em 1963 foram inaugurados o novo templo e o colégio. Mais de 6 décadas depois, a comunidade adventista celebra a modernização do colégio e a grande reforma do Templo Central, no coração da terceira cidade mais antiga do Brasil. Por São Francisco do Sul ser uma cidade importante na região, um polo comercial, um polo econômico e um polo também onde deste local, desta igreja, saíram outras igrejas, é que a associação resolveu
fazer esse investimento na igreja e na educação adventista para que ela continuasse relevante na região, para fazer com que a mensagem continuasse sendo falada para todas as pessoas. Reencontros, música e boas lembranças marcaram as bodas. E numa festa de centenário, os convidados foram escolhidos a dedo. Em especial, vendo, por exemplo, esse púlpito aqui, que foi usado pelo pastor Rabelo, pelo Quarteto Arautos do Rei, há 62 anos, né, quando eles estiveram aqui. Então, para a gente é uma emoção muito grande saber que Deus tem nos dado o privilégio de darmos sequência a esse trabalho, a esse ministério. Na plateia, cantando os clássicos dos arautos, estava a Dona Nália. Com 93 anos, ela lembra bem quando o quarteto esteve aqui na inauguração da Igreja Central. E o quarteto muito animado. Eu escuto todas as noites. A mensagem que eu tenho para o jovem é esse: ler a palavra de Deus. Não podemos mais ficar 100 anos aqui. Porque aqueles que começaram o adventismo aqui não queriam que nós estivéssemos aqui celebrando 100 anos. Nós estamos aqui para abreviar a volta do Senhor. Amém. Parabéns, viu? O mercado de trabalho, gente, exige cada vez mais profissionais preparados, confiantes e atualizados. Concorda comigo? No direito, isso significa ir além da teoria, unindo conhecimento sólido e prática real para que o futuro advogado esteja pronto para atuar com excelência. E é justamente essa a preocupação de instituições que buscam formar referências na defesa da justiça e da cidadania. Defender os direitos, garantir justiça e ser voz de quem precisa é o papel do advogado, que está diretamente ligado à defesa da cidadania. É uma profissão que desperta a admiração e o desejo de muitos jovens, mas exige preparo constante, segurança técnica e compromisso com a sociedade. Na Faculdade Adventista da Amazônia, no Pará, essa preocupação com a formação do futuro advogado tem guiado projetos que aproximam os estudantes da realidade da profissão. A Semana da Advocacia reuniu especialistas e advogados experientes para compartilhar práticas, desafios e reflexões sobre o exercício diário da advocacia. Eventos como esse reforçam a prática na vida do nosso aluno. Então, além da teoria que ele vê e além dos conceitos que ele aprende dentro da sala de aula, ele está tendo a experiência com quem vive, com os advogados que vivem o dia a dia da operação do direito. Foram abordados temas do cotidiano da profissão, como contratos e audiências trabalhistas, além de áreas essenciais como mediação, licitações e sustentação oral. Todos os pontos são fundamentais para o bom desempenho na profissão, que exige tanto preparo e atualização. Tem que ficar atento, porque se você deixar passar um detalhe, depois você não vai ter oportunidade de rever aquela situação. Então, a pessoa tem que estar atenta, prestando atenção nos detalhes e sempre se aprimorando, sempre buscando novos conhecimentos. O encontro também reforçou a advocacia como instrumento de justiça. O HC, habeas corpus, na prática, ele se traduz em verdadeira justiça, em verdadeiro Estado democrático de direito. E ele previne muita ilegalidade, muitos atos arbitrários espalhados Brasil afora, serão corrigidos através de habeas corpus. Para os alunos, a experiência foi extremamente válida e um marco para a formação acadêmica e pessoal. Uma semana, sem dúvidas nenhuma, extremamente intensa, porém riquíssimas em aprendizagem. A gente, durante essa semana, obtemos conhecimentos que, sem dúvida nenhuma, vamos levar para o resto da nossa trajetória profissional. Bom, antes de ir para o intervalo, eu quero conferir mais algumas das boas notícias dos nossos telespectadores. Vem para a tela comigo, solta aí. Pedro Luiz, de Santo André, São Paulo. Oi, Darcy, minha boa notícia é acompanhar vocês todos os dias. Minha esposa Lu descansou há uma semana e a companhia da Novo Tempo tem sido essencial para o meu coração. A foto do dia em que conhecemos você, Darcy.
Foi muito especial, foi mesmo. A Lu é aquela que está de saia ali, gente, ela descansou. Falei com o seu Pedro essa semana. Meu coração, é claro, encheu de tristeza porque a gente não está preparado para isso, né? Mas como eu falei para ti, viu, Pedro? A gente está orando por você e que bom que a gente pode ser uma companhia para você também. Que Deus te abençoe muito e te console. Gabriel de Salvador, na Bahia. Boa noite, Darcy. Sou muito grato a Deus por esse jornal abençoado. Que Deus nos dê forças para enfrentar esses dias finais. É verdade, Gabriel. Um abraço para você. Tudo de bom, viu? Bom, gente, última pausa de hoje, mas continue ligado, porque na volta do intervalo a gente fala sobre o Adventismo na Bahia e traz também detalhes sobre uma semana super especial aqui da Novo Tempo. Eu volto já. A partir de segunda-feira vai chegar uma novidade aqui na TV Novo Tempo para você. Pedro Farias já está nos estúdios e traz agora todos os detalhes para a gente. Vamos ver? Você, por acaso, tem dúvidas sobre o Apocalipse? Esse livro que é tão misterioso, é um tabu para muita gente? A Novo Tempo, semana que vem, a partir de segunda-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, vai começar a Semana Especial Apocalipse. Essa semana especial vai acontecer e o pastor Vinícius Mendes vai trazer temas muito importantes sobre o Apocalipse que vão tirar com certeza todas as suas dúvidas sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus, o Armagedon, o fim e muito mais. A gente está aqui no cenário, mas antes de falar um pouco sobre ele, pastor Josias, que também está envolvido com essa semana especial, vai explicar para a gente agora o que você vai receber nessa semana tão especial e preparada para você. A gente falou com ele mais cedo, você confere agora. Guerras, rumores de guerras, essa polarização que existe no mundo, todos esses temas que são complexos para o nosso dia a dia, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala à luz do Apocalipse. E aí nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Deus tem preparado para este mundo. Por que é tão importante hoje nós estudarmos o Apocalipse? Apocalipse é a revelação de Deus para nós. Aliás, o nome Apocalipse quer dizer revelação. Então, é isso que é o propósito do livro, revelar para nós algumas coisas que Deus tem planejado para a humanidade, para o ser humano, para o mundo. E aí, então, é importante nós agora estudarmos o Apocalipse e ver a vontade de Deus para a nossa vida, ver o que Deus está preparando para o nosso futuro. Por isso é tão importante as pessoas estudarem o livro do Apocalipse. Aliás, como toda a Bíblia, ela é importante, mas o Apocalipse em especial é um livro que trata de assuntos que realmente mexem com a nossa salvação e mexem com a nossa mente, com o nosso coração. Quais são as pessoas que podem assistir a essa semana de evangelismo? Aquelas pessoas que já conhecem o Apocalipse, já têm um conhecimento, ou aquelas que não sabem nada ainda? É lógico, o pastor Vinícius, com a sua didática, ele vai ensinar de maneira muito clara para as pessoas que talvez nunca tiveram contato ainda com o Apocalipse. Então, as pessoas não precisam ter medo do que vai ser revelado, se vai ser uma aula muito, muito densa. Não, é algo leve, porque o Apocalipse ele é um livro de esperança, ele não é um livro que vai colocar medo nas pessoas. É lógico que o Apocalipse, o tema da nossa semana, né, o fim já começou. Por quê? Porque realmente nós estamos vivendo, nós entendemos como cristãos, como estudantes da Bíblia, que realmente nós estamos vivendo num período do mundo que nós temos algo muito melhor. E o Apocalipse, aquelas pessoas que não conhecem nada ainda da Bíblia, do Apocalipse, elas têm condições agora, através desses estudos, através da didática do pastor Vinícius, entender um pouquinho mais da vontade de Deus para a nossa vida. Pois é, como o pastor Josias acabou de falar, vai ter muita coisa legal e importante para você que quer saber mais sobre o Apocalipse. E como toda semana especial, onde tem piano, tem música e tem pianista também. Vai ter muito louvor especial também nessa semana, mensagens muito poderosas também. E não podia faltar no final de cada dia, de cada noite, batismo, para selar o aprendizado, o compromisso de cada pessoa que vai estar aqui compartilhando e assistindo, recebendo esse material tão importante. Por isso, não se esqueça, semana que vem, de 15 a 19 de setembro, segunda a sexta, semana especial Apocalipse. O fim já começou aqui na tela da TV Novo Tempo. Até lá, Darcy, eu volto com você. Obrigada, Pedro. É isso aí, você é o nosso convidado especial a partir de segunda-feira, às 8 da noite, tá bom? Agora, você sabia que foi em Salvador que o Adventismo chegou primeiro na Bahia? 120 anos depois, a mesma cidade que recebeu a primeira família adventista viu mais de 32 mil pessoas celebrarem essa história em um estádio lotado. Confira como foi esse encontro de fé, solidariedade e muita gratidão agora. Salvador, cidade viva, intensa,
onde o passado e o presente se encontram. Foi aqui, há 120 anos, que um simples cântico em alemão da primeira família adventista em terras soteropolitanas ecoou pelas ruas de Paralelepípedo e deu origem a uma história de fé que atravessou gerações. De lá para cá, a mensagem cresceu. A primeira igreja na Península Itapajipana, construída em 1926, foi apenas o início de uma caminhada que hoje soma mais de 41 mil membros, espalhados em mais de 450 templos, além de 7 escolas e projetos sociais que transformam comunidades inteiras. Nessa trajetória, homens e mulheres simples dedicaram suas vidas para que a esperança não se apagasse. E testemunhas vivas, membros que carregam mais de um século de história, ainda inspiram as novas gerações. Como Dona Bevenuta, que é adventista há mais de 50 anos e ainda participa das atividades da igreja. Nessa igreja aqui, sempre meu posto foi ser diaconisa. E todo primeiro sábado do mês sou eu. Eu digo a Deus todo dia, Senhor, no dia que eu tiver de partir daqui, eu quero ser zelada no banco da igreja. Daqui eu sair para o cemitério, se for preciso eu ir para o cemitério. E se tu me matar daqui para cima, que não precisa ir para o cemitério, ainda melhor ainda. E foi assim que o estádio de Pituaçu se transformou em um grande encontro de gratidão. Uma multidão de mais de 32 mil pessoas se reuniu para celebrar o legado de 120 anos da Igreja Adventista em Salvador. Cantores que marcaram gerações participaram da celebração, além de uma mensagem inspiradora ministrada pelo pastor Alejandro Bulhon. Um dos momentos mais impactantes foi o batismo de 120 pessoas, um símbolo de que a mensagem que chegou a Salvador em 1905 continua transformando vidas. Aqui, onde normalmente a torcida vibra por gols, hoje se encheu de uma alegria diferente. Nesse sábado, o estádio de Pituaçu reviveu momentos marcantes para o adventismo na Bahia, além de inspirar as novas gerações. E cada pessoa que esteve aqui doou 1 quilo de alimento para a Adra, porque servir a esta cidade é o legado que vai além dos muros da igreja. Sem dúvida alguma, 120 anos por Salvador é uma história de serviço, de entrega, de dedicação, de contribuição social, de ações da igreja que ajudaram a transformar essa cidade no que ela é hoje. Nós celebramos o passado, mas também estamos de olho, pensando, renovando o nosso compromisso para o futuro. Esse estádio lotado é uma certeza de que nós podemos seguir adiante, na certeza de que vamos ter um povo que vai continuar anunciando a volta de Jesus e preparando-se para o encontro com Ele. E agora eu vou chamar a Patrícia Mater e o Jackson França, que trazem pra gente as novidades da Rádio Novo Tempo. Oi, gente, feliz sábado! Oi, Tarsi, feliz sábado para você. Eu também desejo um ótimo sábado para quem está nos acompanhando agora aqui na TV Novo Tempo. Feliz sábado, Patrícia, Darcy, e para você que nos acompanha. E a Rádio Novo Tempo 96.9 FM completou 28 anos de história em Florianópolis. E a comemoração foi marcada por música, mensagens e muitos testemunhos de transformação. O Pedro Salib conta agora como foi. Acompanhe. Mais de 2.400 pessoas se reuniram no Centro-Sul em Florianópolis para celebrar quase 3 décadas de uma voz que leva esperança. Nós estamos muito felizes por estarmos celebrando, neste final de semana, 28 anos da nossa rádio em Florianópolis. Como Rede Novo Tempo de Comunicação, isso é um marco. É um momento que faz com que a gente renove o nosso compromisso de seguir sendo a voz da esperança. Essa rádio tem sido uma bênção, não somente para os membros da igreja, mas também para pessoas de outras denominações. 70% desse público não é membro da igreja adventista e veio aqui celebrar conosco porque são ouvintes da rádio. Para quem cresceu ouvindo a rádio, estar ali era muito mais do que comemorar um aniversário. É a realização de um sonho. Eu, no dia 16 de setembro de 97, eu era um garoto
que escutava a Rádio Novo Tempo pela primeira vez e me encantava. A partir dali eu comecei a ter vontade de trabalhar na rádio, mas não me sentia digno. Mas eu tenho a certeza de que mesmo um trapo de imundícia como eu sou, Deus nos usa. A Rádio Novo Tempo vai muito além do som que sai dos rádios e aplicativos. Ela atravessa fronteiras e toca vidas. Cláudio, por exemplo, viajou mais de 3.400 quilômetros de São Luís do Maranhão só para estar aqui. Eu vim de São Luís do Maranhão, peguei ontem, exclusivamente para o aniversário da rádio, porque a rádio tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Esse é o poder da Rádio Novo Tempo. Alcançar corações e transformar vidas. E você que está acompanhando, quer ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do mundo? Então é só baixar o aplicativo para qualquer celular. O QR Code está aqui, é só você escanear agora. Faz o seguinte, aponta a câmera do seu, abre a câmera do seu celular, aponta para cá para esse QR Code, vai aparecer um link, você clica nesse link e baixa o app da rádio, tá bom? Feliz sábado para você então e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Agora você aí de casa, já parou para pensar como respeito, cuidado e inclusão podem ser ensinados desde a infância? Pois é, em Foz do Iguaçu, no Paraná, crianças viveram essa lição de um jeito muito especial. Elas coloriram um grande mural e se tornaram parte de um movimento que uniu escolas, famílias e toda a comunidade. Um projeto simples, mas capaz de transformar olhares, atitudes e vidas. Pequenas mãos mostraram que sim, é possível mudar grandes realidades. A infância deveria ser lembrada com carinho, mas muitas crianças ainda enfrentam violência e abandono. Para mudar essa realidade, o projeto Mãos que Transformam, desenvolvido pelo CEMEI, professora Viviane Benites, e a Educação Adventista de Foz do Iguaçu, promoveu valores de respeito e proteção. O maior objetivo desse projeto é transformar as crianças como protagonistas. E as crianças tiveram uma experiência magnífica, colocando a marca no muro, representando que a família, a escola, o ensino juntos, nós possamos alcançar nossos objetivos. No dia 30 de maio, os alunos visitaram a sede da OAB e conheceram de perto a rotina dos profissionais. O presidente da sede local esteve prestigiando o evento. O projeto Mãos que Transformam, o Colégio Adventista, com o CEMEI e Viviane Benites, ele é o que tem de melhor para a formação da cidadania. Não há cidadania sem a força da comunidade unida. No mural com o tema Infância Sem Violência, cada registro deixou a sua história. A pintura coletiva começou no dia 24 de junho e foi finalizada no dia 6 de setembro. Assim como cada criança deixa a sua marca, eu também deixo a minha. Um gesto simples, mas que reforça a ideia do projeto. Todos temos uma luta contra a violência infantil. Na inauguração do mural, o evento teve feira de saúde, diversas atrações e apresentações de louvor dos alunos da Escola Adventista. A direção das escolas destacou a importância da parceria na luta contra a violência infantil. Nós vivemos hoje uma realidade, muitas vezes, das crianças terem a violência dentro de casa. E o projeto, junto com a escola e o CEMEI, ele vem proporcionar que eles tenham o direito de ser felizes, de estar seguros, de estar protegidos e aprender os seus direitos, né? É muito importante valorizar um tema que é tão significativo para a sociedade, de proteção às crianças, de cuidado com as crianças, né, de colocá-las como protagonistas de algo positivo, de algo que é bom, de algo que vai agregar a vida delas, as suas famílias e a sociedade. Em cada mão estendida, nasce a certeza de que a infância pode ser vivida com dignidade e que cada criança descobre que tem o direito de ser feliz. O avanço da tecnologia trouxe novos desafios e grandes oportunidades para quem quer comunicar a mensagem do Evangelho. Mas como usar as ferramentas digitais com propósito, estratégia e relevância? A resposta a essa pergunta foi o foco de um congresso realizado no Rio de Janeiro e que debateu o uso das mídias no tempo do fim. Olha só. Vamos entrar no ar em 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Em tempos em que a tecnologia se reinventa a cada clique, o Evangelho também precisa avançar com intencionalidade. Foi com esse propósito que líderes e comunicadores da Associação Rio Fluminense se reuniram para um congresso especial voltado à missão digital. Mais do que aprender a usar ferramentas, o encontro lançou um desafio:
Como comunicar com propósito em um mundo acelerado? A igreja hoje ela tem várias iniciativas com inteligência artificial. Nós temos o Bot Esperança, que dá estudos bíblicos. Nós temos o Seven Chat, que responde perguntas sobre a forma como a igreja trabalha, perguntas bíblicas também. E além disso, nós temos também outras iniciativas, principalmente na área da comunicação, que a gente procura utilizar inteligência artificial generativa, para poder criar imagens e vídeos de uma maneira mais fácil para as pessoas compreenderem. Durante o congresso, nomes de referência em comunicação e tecnologia mostraram na prática como transformar celulares, redes sociais e inteligência artificial em ferramentas a serviço da missão. Trabalhando na área de evangelismo digital, eu vejo muitas pessoas sendo alcançadas por coisas simples. Na Novo Tempo, a gente tem isso diariamente, vendo o testemunho de pessoas que talvez nunca conheceram um cristão, mas tiveram contato com uma ferramenta, com um vídeo e tiveram a vida transformada. Então, o ponto é começar e confiar no Espírito Santo. E quando a gente dá esse primeiro passo, a gente vê grandes coisas acontecendo. Likes, transmissões, algoritmos e inteligência artificial. Palavras que até pouco tempo pareciam muito distantes da missão da igreja, hoje fazem parte da rotina de quem quer levar o evangelho a todo mundo em tempo real. No território da União Sudeste Brasileira e de forma especial aqui na Associação Rio Fluminense, nós temos uma preocupação comum, que é entrar neste espaço que nós temos hoje da tecnologia, uma era digital, onde nós temos ferramentas que são úteis para pregar o evangelho e para levar também a esperança a outras pessoas. A igreja local que sediou o evento abraçou a missão e mostrou que com estrutura simples e dedicação é possível fazer a diferença. Como que a igreja está pensando no uso dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas para levar o evangelho? E como que isso pode deixar de ser algo etéreo, né, ali no nível da organização e passar aqui no nosso dia a dia, na nossa igreja local. Então essa foi a ideia, capacitar a igreja dessa forma, com essas ferramentas, para levar o evangelho a mais gente. Estamos quase terminando a revista de hoje, mas ainda tem tempo para ver mais algumas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp. Vem comigo aqui na tela de novo. Jair Bernardo de Salvador, na Bahia. Olá, Darcy, a minha boa notícia é que eu estou em família ligado na TV Novo Tempo e o meu sonho é conhecer um dia a Rede Novo Tempo. Gostaria que você mandasse um oi para minha mãe, Marisete, que não perde um programa seu. Marisete, meu abraço, meu carinho, meu beijo grande para você. Deus te abençoe, tá? Tem mais? Solta aí. Gonça Lessa de Simões Filho, na Bahia. Boa noite, Darcy. Minha semana está sendo ótima. Participei da celebração dos 120 anos da Mensagem Adventista do Sétimo Dia na Bahia. Gratidão sempre. Que legal. Um beijo para vocês. Gente, a edição de hoje do Revista chegou ao fim, mas na segunda-feira eu tô de volta, viu? 19h em ponto. Obrigada pela sua companhia. Um abençoado fim de semana para você. Tchau, tchau.